noite. Boa noite. Estamos ajeitando aqui nos últimos segundos. Bom, gente, as duas últimas lives nossas foram sobre convivência, né? Como conviver em quarentena, como aproveitar essa quarentena para fazer coisas úteis para a nossa vida, para o nosso casamento, ao invés de piorar a situação, né? Porque muitas vezes a gente se encontra, se depara com uma situação que a gente não estava acostumado, passar o dia com criança, passar o dia dentro de casa, e a gente não se lembra que isso é a vida normal, né? Isso é como deveria ser. E, enfim, foi ótimo as lives, e agora a gente está fazendo essa live por conta da Páscoa. Nós estamos nessa semana maravilhosa de comemoração, né, da ressurreição de Cristo. É uma comemoração maravilhosa para nós cristãos. Oi, Lu, Save, estão entrando aí, sejam bem-vindos. É uma comemoração maravilhosa. E como a gente fala de casamento, a gente resolveu vir falar para vocês sobre Cristo, a relação de Cristo e a igreja e a relação do casamento. Como nós podemos usar o nosso casamento, a nossa relação de marido e mulher, para refletir a Cristo. Como? Então, essa live. Danilo Morelli entrou. Moretti. Sejam bem-vindos, gente. Boa noite. Antes de nós começarmos, deixa eu só passar uma dica. Tem um aviãozinho, uma setinha aí. Clica nela aí e envia para todos os casais que vocês conhecem que precisam ver esse tipo de live. Que vão se beneficiar. Para que a gente consiga transmitir para mais pessoas. Bom, vamos lá. Vamos começar. Tu começa? Eu começo. Gente, o casamento revelando a Cristo. Antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Thiago. E meu nome é Zeruia. Somos casados, vamos completar 5 anos agora dia 11 de abril. Dia 11 agora. Estamos em festa. Parabéns aqui no Comunique, tá? A gente pode até fazer uma postagem, né? Pra todo mundo dar parabéns lá, porque eu gosto de parabéns. Fazer uma live de aniversário. Abraço não pode, mas parabéns pode. Então vamos ao nosso assunto, porque o tema é muito bom. Primeiro nós vamos ver Efésios 5, de 25 a 33. Vocês sabem já que todo o nosso embasamento da felicidade do casal é embasado na palavra do Senhor, nos princípios da cosmovisão cristã. A gente acha que não tem como a gente ver um casamento pleno afastado disso. Toda vez que o Thiago e eu nos afastamos dos princípios bíblicos, nós temos problema no nosso casamento. E toda vez que nós reconstruímos, que nós abrimos mão dessas coisas ruins e conseguimos recalcular nosso casamento, colocar tudo no lugar certinho, é com base na palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai ser o nosso guia hoje, tá? E sempre. E sempre. Então vamos lá. Efésios 5. Eu quero que vocês prestem bem atenção nas características de Cristo e nas relações entre Cristo e a igreja, marido e esposa, tá? Então vamos lá. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que entrega foi essa, gente? Vocês sabem, né? A entrega de morrer na cruz para garantir a salvação da igreja. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Lá no final, um dos últimos tópicos, nós vamos voltar a falar nesse a si mesmo. Apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres, como Cristo deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então aqui mostra claramente que a Bíblia compara, né, a relação entre Cristo e a igreja, da igreja ser parte do corpo de Cristo e a mulher e o marido. Um é parte do corpo do outro. Nós não estamos desvinculados um do outro. E Cristo entregou a vida dele para resgate e purificação dessa igreja para ele mesmo. Marta, um abraço. Fernando, opa, chegando aí. Sejam bem-vindos. Dani, chegou, sejam bem-vindos, tá? Nós estamos ainda no nosso primeiro tópico. No comecinho ainda. No comecinho. Então,
gente tem que entender disso? Que é visceral. A união do casamento é uma união visceral e os atributos de Cristo são atributos que não enfeitam a igreja, mas beneficiam a igreja. E da mesma forma, nós podemos pegar esses atributos de Cristo e trazer para a nossa vida, não só o marido para a esposa, mas também a esposa para o marido, como a gente, auto-sacrifício, várias coisas que a gente pode pegar da atitude de Cristo para beneficiar o nosso casamento e para o nosso casamento refletir a Cristo também, tá bom? Esse é todo o tema da nossa live. Nós vamos ler agora em Isaías 54:10. Já está tudo marcado aqui para ser mais rápido. Esse aqui tem o versículo 5 também. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Forte, né, gente? Aí passamos para o versículo 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Diz o Senhor que se compadece de ti. Então o Senhor se coloca como marido da igreja, daquele povo que ele separou, né? Aqui nós estamos no Antigo Testamento. E ele fala que a aliança dele não será removida e que isso é um ato de compaixão e de misericórdia. E nós temos também, falando da aliança de Deus com a igreja, em Salmo 89:34. Vocês estão captando aí, gente, a mensagem da aliança? Só perguntar, o áudio tá bom aí para vocês? Vocês estão ouvindo bem? 89:34. Eu vou seguindo aqui, a live vai ficar salva também, tá? Olha só, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então, a aliança que Deus faz, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é um só, né? São um só. E Deus, esse Deus trino, fez aliança com a igreja, da mesma forma que o marido fez aliança com a esposa. E ele fala, não violarei a minha aliança. Então, a primeira forma da gente refletir a Cristo no nosso relacionamento refletir a Cristo, tanto para si próprio, como para as outras instituições da sociedade, as outras famílias e tudo, é mantendo a aliança, né? É entendendo o casamento como uma aliança completa, que vai durar até a morte, que não vai ser removida. A Marta dizendo ótimo, o áudio tá bom, né, gente? Oi, Tom, Ju, todo mundo que chegou aí, sejam bem-vindos. Então é isso, pessoal. É esse o contexto, né, que nós queremos trazer para vocês. A aliança entre Cristo e a igreja é uma coisa inquebrável. Inclui sacrifício, inclui dedicação total. E para exemplificar isso, nós temos aqui o nosso script, está tudo bem organizado aqui, né? Deixa eu passar aqui para o meu. Uma das considerações que a gente tem que fazer baseado em tudo isso que a Zeruia falou, em que nós lemos aqui, é que o casamento ele tem que ser considerado como algo sagrado. Ele é algo sagrado. Primeiro, por quê? Porque diante da sociedade, diante de Deus e diante dos familiares, enfim, quando você fez o seu matrimônio, quando você fez a sua aliança, você fez uma promessa de juro, de amor eterno, seja lá o que for, diante de Deus e da sociedade, de que esse casamento jamais seria corrompido, jamais seria quebrado. Ou seja, você fez uma aliança de algo que seria sagrado, de algo que não seria jamais desvinculado, seja lá por que problema, acontecimentos, ou seja lá o que é que vem acontecer. Você tem que ter em mente que o casamento ele tem que ser visto como algo sagrado. E isso a gente se baseia em Mateus 19:6, que diz: de modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sobre o mesmo jugo, o homem não deve separar. Então a palavra de Deus diz que houve uma aliança, essa aliança ela foi feita, então ela jamais deve ser quebrada pelo homem, a não ser que Deus, por seu livre decreto, pela escolha de Deus, ele venha fazer essa separação. Mas o homem em si jamais deve promover essa separação. Por isso que nós temos que ter em mente essa questão do sagrado. E todo casal gosta de estar em um casamento bem sucedido, né? Como o tema da live é revelando a Cristo,
você precisa ter a ideia de que todo casal quer ter um casamento feliz, quer ter alegrias, quer ter prazeres e tal, quer ter coisas boas dentro do casamento. Mas as coisas ruins também vêm de presente, né? Na verdade, a gente está falando aqui de vida, nós estamos em um processo, nós estamos vivendo. Então a vida é cheia, é como se fosse um senoide, né? Ela tem altos e baixos. E assim, um ponto disso aqui é que não adianta você ter uma aliança externa e ainda tá bom. Eu não aceito o divórcio, não vou abrir mão do meu casamento. Mas se você não cuidar do casamento, o casamento é muito ruim. O seu casamento não vai expressar amor do mesmo jeito, não vai expressar sacrifício do mesmo jeito, não vai expressar perdão, não vai ter características boas acontecendo, não vai revelar a Cristo, não vai, enfim, ser de fato um casamento verdadeiro. Então não basta só manter a aliança externamente, né? É preciso trabalhar nesse casamento e se sacrificar dia após dia para que esse casamento seja realmente o que ele deve ser, um casamento pleno e feliz. E aí a gente vai para Provérbios 2,17, que diz que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro. E ele faz ligação com Malaquias 2,14, que diz: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Testemunha da aliança. Da aliança, Ou seja, essa aliança, ela não pode ser quebrada, porque você tem o testemunho da sociedade, você tem o testemunho de Deus. Isso tem que ser trabalhado, igual a Zeruia falou, não só perante a sociedade, mas principalmente dentro do lar, dentro do casamento. Imagina o casamento como se fosse uma viagem de ônibus, por exemplo. Você está fazendo uma viagem longa, comprida de ônibus, você vai passar por períodos noturnos e por períodos diurnos. Nos períodos noturnos podem ter ciladas, podem ter acidente, o pneu pode furar, pode cair no buraco, ou pode quebrar qualquer coisa. Enfim, tem a escuridão. Durante o dia, você vai ter os prazeres das vistas, você pode encontrar vistas belas e tudo mais, enfim, coisas boas e agradáveis. Dentro do casamento é a mesma coisa, você vai ter períodos complicados, períodos noturnos e períodos alegres também. Agora, não é porque eu estou passando por um período nebuloso, digamos assim, escuro dentro do casamento, chegou a noite dentro do casamento, né, vamos assim dizer, que eu vou puxar a cordinha do ônibus e falar: não, motorista, parei que eu quero descer. Vou pegar outro ônibus. Eu vou pegar outro ônibus. Se você pegar outro ônibus, vai acontecer a mesma coisa, porque a estrada é a mesma. O caminho é o mesmo. Então não adianta você descer do ônibus. Descer do ônibus não vai resolver nada, você só vai estar trocando de ônibus. O problema continua. Então, talvez o outro ônibus vai ter um problema no motor mais sério do que o que... Talvez o que você está indo tá com a direção um pouco folgada. O outro tá sem água no radiador. E aí, como é que você faz? Então, você não sabe. A única forma que você tem, a garantia que você tem, é de continuar. Entende? É lutar para que esse casamento, para que essa aliança não seja quebrada, como a gente leu agora há pouco. Deus não permite que essa aliança seja quebrada e nós, homens, não podemos quebrá-la. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem que em mente ter como auxílio para que essa estrada durante a noite ela se torne mais, como é que eu posso dizer, mais segura e mais trafegável, é a palavra de Deus. Em Salmos 119, 105 diz: a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então, nos períodos nebulosos, nos períodos complicados do casamento, a palavra de Deus é o direcionamento, é ela quem vai te guiar, é ela quem vai te direcionar e que vai te mostrar: olha, por aqui tem um buraco, aqui desvia, vai por aqui, mas o caminho é esse, continua. Entende? E dentro disso, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, anotem aí, proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas e para disciplinar com justiça. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Então, se a palavra de Deus é a luz que vai te direcionar, seja lá por qual situação que você esteja vivendo, que nós estamos vivendo agora nesse período complicado de isolamento, de coronavírus, e muita gente não sabe o que fazer, está meio perdido com tanta informação. A única orientação que nós temos, a única segurança que nós temos é na palavra de Deus, que nos pede para ficarmos calmos e tranquilos, porque Ele é o Senhor. É Ele quem cuida de nós, então entreguemos para Ele a nossa ansiedade, certo? Então, tomemos isso. Endireitar as coisas, disciplina
justiça e repreensão. A palavra de Deus ela nos ajuda a entendermos e a seguirmos esses princípios para que tenhamos um casamento revelando a Cristo, né, que é a ideia central. Agora eu, o próximo tópico, gente, como revelar a Cristo, é revelando nas nossas atitudes 3 características essenciais que Cristo tem. Vai lá de 4, mas eu vou falar as 4. Primeiro, amor incondicional. Cristo demonstrou amor incondicional pelas pessoas. Por quê? Porque os seus fiéis, os seus escolhidos não fizeram nada para ser escolhidos, né? Deus simplesmente olhou para aqueles e falou: é esse aqui que vai ser o meu povo. E Cristo morreu para aquele povo sem que a gente merecesse. Pelo contrário, a única coisa que nós fazemos para sermos alvo do sacrifício de Cristo é pecarmos, né? Então a gente pecou. Então a gente precisa do sacrifício dele e ele vem, nos limpa e nos livra, se sacrifica por nós. E Deus Pai faz esse plano de salvação. Enfim, nós não merecemos nada disso. O amor é incondicional. E o povo de Israel cai inúmeras vezes, faz inúmeras coisas contra Deus. A gente mesmo, se a gente for olhar pra gente, no dia a dia a gente pega contra a santidade de Deus, a gente faz coisas que Deus não gosta. E Deus continua nos amando, continua nos querendo, continua nos buscando. Então, esse amor incondicional, nós temos que tentar revelar no nosso casamento, nos nossos relacionamentos com o nosso cônjuge. Então, às vezes, nós queremos que o nosso cônjuge seja perfeito, mas se ele for perfeito, como que você vai exercer o seu amor incondicional, né? Então, já vejam o casamento como uma forma de santificação nesse sentido, de que é uma oportunidade para você exercer atributos. Então, Deus está te dando uma oportunidade de perfeição do seu cônjuge, é uma oportunidade que Deus te dá para exercer atributos e desenvolver sua personalidade, sua maturidade e se espelhar cada vez mais em Cristo, né? Nós vamos crescendo durante a vida nesse processo de santificação. Então, amor incondicional. Depois é o favor imerecido. É uma parte desse amor incondicional, é o favor que não merece. Gente, quantas vezes a gente só quer fazer uma coisa dentro do casamento que quando o nosso cônjuge está merecendo, né? Às vezes até uma surpresa de aniversário de casamento, uma coisa, não, ele está merecendo, não, ele está muito isso, nós estamos brigando muito, não sei o que, não vou ficar adulando. A gente só quer fazer... a gente só quer fazer se o outro merece, né? Mas isso é amor incondicional? Isso é favor merecido? Então, Cristo nos mostrou que nós temos que fazer os sacrifícios devidos pelo outro, mesmo sem o outro merecer, e que isso é uma prova que nós temos um caráter parecido com o caráter de Cristo, né? E quando isso revela a Deus mesmo fora do casamento, quando a sociedade vê isso, uma pessoa que não está tendo os atributos, está sendo cuidada, está sendo amada do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com a mesma intensidade, talvez até mais, com mais atenção, isso vai glorificar a Deus, né? Tanto para o seu cônjuge, como para os seus familiares, para os seus amigos. Então é isso aí, a Sara está listando aí, amor incondicional é favor imerecido, tá, Sara? Favor imerecido. A terceira é misericórdia, que também é um compartimento do amor incondicional, favor imerecido e misericórdia. O que é misericórdia? É um pouco contrário é o outro lado do favor imerecido. Por quê? Tá chegando gente aí. Por quê? Porque a misericórdia é não fazer, não retribuir de acordo com o que a pessoa merece, né? Então, se Deus fosse ser justo conosco, Ele iria nos retribuir conforme os nossos pecados. Ele iria nos jogar no fogo do inferno, né? O que nós merecemos é isso. Muitas vezes nós merecemos coisas ruins. Nós merecemos um toco. Nós merecemos um maltratamento. Nós merecemos um descaso. Mas a misericórdia do cônjuge, do outro, faz com que ele não retribua de acordo com esse merecimento ruim. Vocês conseguiram compreender aí a diferença? O favor incondicional a pessoa não merece, mas eu faço. A misericórdia a pessoa merece o de ruim,
mas eu não faço. Eu não retribuo conforme a pessoa merece. Eu atuo em sacrifício próprio e em amor incondicional, e eu ajudo essa pessoa a sair daquela situação de não merecimento, a se fortalecer, a se amadurecer. Isso é uma revelação do atributo de Cristo que nós podemos e temos a oportunidade todo dia de exercer dentro do nosso casamento. Aí, acabou aqui os sofrimentos. Tá. Então é isso. Essas 3 oportunidades, gente, é pra gente parar de reclamar dos defeitos do nosso cônjuge. A gente só reclama, nossa, meu marido isso, meu marido aquilo, minha mulher isso, minha mulher aquilo. Meu querido, mas Deus, o interesse de Deus não é... A gente pensa que Deus está pensando assim, que a gente quer que viver uma vida de algodão doce o tempo inteiro aqui na terra, não. Deus fala, no mundo tereis aflições. Lutero tem uma frase dizendo que ele foi padre antes, né, de casar. 1 ano de casamento purificou ele, santificou ele mais do que 10 anos de monastério. O que isso quer dizer? Que a convivência intensa com Catarina Vambora foi muito mais útil no processo de santificação dele. Então, muitas vezes, Deus está usando o seu casamento, as imperfeições do seu cônjuge, as dificuldades que vocês estão passando financeira, o seu cansaço, a sua exaustão, para aprimorar você, aprimorar o seu caráter, para te atrair para perto dele, para aprender mais sobre como ser como Cristo, né? Então, veja todas as oportunidades dentro do seu casamento, na sua família, com seus filhos. Isso aqui vai para todo relacionamento, tá, gente? Veja isso como uma oportunidade e nunca mais reclame. Toda vez que você vê aquele defeito, aquele trem, aquela situação, aquele boleto que não vai dar para pagar esse mês, o que nós vamos fazer? Veja como uma capacidade, como uma oportunidade que Deus está te dando de aprimorar o caráter de Cristo em você. E por último, que era o 4º ponto, acabou a tua, né? Não, esse aqui. Eu? É. Tá. E aí voltamos aqui para a minha pessoa. E... é o penúltimo ponto, tá, gente? Rivalidade por presunção. Filipenses 2:3. Não façam nada, Filipenses 2:3. Não façam nada por rivalidade, nem por presunção, mas com humildade. Considerem os outros superiores a vocês. O que esse versículo fala? Com relação à humildade, ao orgulho. Nós precisamos ter mais humildade e deixar um pouco de lado o orgulho. A gente já passou por alguns problemas, já vimos alguns casais, e nós mesmos também já tivemos algumas divergências por causa da falta de humildade, por causa do orgulho, o ego inflamado e tudo mais. E uma das coisas que nós precisamos ter em mente, que precisa ser bem trabalhado dentro do casamento, é essa questão da humildade. É saber reconhecer o seu erro, saber reconhecer que você é falho, saber reconhecer que você tem imperfeições, igual a Zé estava falando agora há pouco, saber que a vida tem altos e baixos e que por isso você vai ter que se moldar a certas situações. Então a humildade ela vai te levar a compreender um pouco mais sobre como lidar com certas situações dentro do casamento. Não ser aquela pessoa ríspida, não, eu sou o dono da verdade, porque eu sou pós-doutor e não sei o que lá, não sei o que lá. São títulos que não querem dizer nada. A palavra de Deus, eu não me recordo onde é que fala que os sábios... Onde eu anotei isso aqui? Peraí. Não. Que os sábios... A palavra dos sábios, ela cura. Enquanto o tolo, ele usa palavras para destruir. É mais ou menos isso. A palavra sábia é medicina. A palavra sábia. Então, essa questão da falta de humildade, do ego inflamado, do orgulho, daquela pessoa que se acha dono da verdade, a última Coca-Cola do deserto, a bala que matou Kennedy, não sei o que lá mais, precisa precisa de quebrantamento para que você venha conseguir entender que as situações dentro do casamento, elas precisam ser resolvidas na base da humildade, na base da compreensão do todo. Não é você que é o dono da verdade, não é você que... mas eu estou certo, fulana está errado. Sim, se ela estiver errada, e ela precisa de um pouco mais como é que eu posso dizer? De um esclarecimento maior,
Então tenha essa humildade para saber explicar de modo que que o seu cônjuge venha entender essa necessidade que ambos têm e corrigir esse erro. A Leite falou bem aqui, é melhor ser feliz do que ter razão. É o que a gente sempre fala aqui. Gente, nesse caso aí, o estar certo é uma armadilha para destruir seu casamento. Porque às vezes você está certo mesmo. Aquele trem que você está fazendo está errado. Mas está incomodando, está magoando, está fazendo mal para o seu cônjuge. Você vai continuar fazendo o que está certo e vai continuar pisando aquilo. Então, o que é certo no casamento é o que traz harmonia, é o que traz felicidade, é o que não machuca o outro, é o que está em concordância com os dois, né? Então, o certo e errado, não que o certo e errado seja relativo, tá, gente? Não sou relativista. Mas assim, não adianta você querer, porque eu estou certo, vou pisar naquilo para essa vida. Não, tem que ter humildade. Como que Cristo se comportou? Cristo foi uma prova de humildade, né? Nós temos um versículo que fala que Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Agora pensa isso, um líder, que na verdade é Deus encarnado, com discípulos tão falhos, porque os discípulos de Jesus só misericórdia de Deus. Tem uma hora lá que os discípulos fizeram alguma coisa lá que Jesus não gostou, não lembro que passagem que é. Que Jesus fala assim, até quando estarei convosco e vos sofrerei. Então, tipo assim, eles eram pessoas extremamente simples, extremamente imperfeitas, né? E Cristo teve a humildade de ir lá, qual é o versículo? João 13, de 3 a 5. Cristo foi lá e lavou os pés dos seus discípulos, né? Pegou uma toalha durante a ceia e lavou os pés deles como prova de humildade, de serviço, né? Outra forma de mostrar a humildade da gente é através do serviço para o outro, né? Se o outro está precisando, se você pode fazer um favor, se você pode fazer um lanche, se você pode fazer alguma coisa, por que não? Por que esse orgulho, né? Você tem que fazer... servir ao seu cônjuge. É uma das formas de você se trabalhar para ser igual a Cristo, se programando para servir. Eu vi isso um psicólogo falando mais cedo. Treine durante o seu jantar na mesa, o almoço, ficar atento às necessidades dos outros e se antecipar. Você vê que alguém está precisando do sal, procurando, já pega e já entrega para a pessoa. São pequenos treinos de mortificação própria, de parar de ser centrado dentro de você mesmo, egoisticamente, cheio de orgulho, para você prestar atenção no outro, entender que a vida é sobre servir ao outro, é sobre as necessidades do outro. E é nisso que você vai se realizar, através do serviço da sua família. E outra coisa também que a gente pode levar em consideração com relação à humildade é entender quem Cristo era. O que na verdade Cristo era. Cristo é Deus. E como Deus, ele se desfez da sua glória em favor dos seus escolhidos. Isso está lá em Filipenses 2,7. Deus se desfez do seu poder, se desfez da sua majestade para servir. Ou seja, Tá aqui, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, se Cristo fosse um cara orgulhoso, um cara cheio eu sou Deus, foi eu que criei esse povo aqui, eu não preciso de nada disso aqui, não sei o que, não sei o que. Se ele fosse um cara orgulhoso, ele jamais faria isso. Ele jamais teria a nobreza, digamos assim, o cuidado de se entregar na cruz, porque ele sabia que nós jamais poderíamos fazer isso por nós mesmos. Os nossos sacrifícios, por mais que viéssemos a fazê-los, seriam, não daria para medir os nossos pecados. Não conseguiria chegar nem... Então Deus pensou em retribuição, né? Então a gente pensa nessa questão da humildade e do orgulho também dessa forma, pensando como que Cristo agiu em nosso favor. Da mesma forma, nós como casal devemos agir um em favor do outro dentro do casamento, se humilhando, precisando ceder, ceda, precisando baixar a bola, baixe, precisando entender, ser mais humilde, compreender. Isso
faz com que o nosso casamento venha a revelar a Cristo, porque estamos compreendendo um pouco mais do que Cristo fez para que nós venhamos a fazer igual, porque afinal de contas nós somos servos de Cristo, nós somos imitadores de Cristo. Se nós somos imitadores, então temos que fazer pelo menos o mais parecido possível. Isso. E o último ponto, como fazer com que o nosso casamento reflita a Cristo, é através de estar sempre pronto para perdoar, né? Quantas vezes o nosso cônjuge pratica um erro, faz alguma coisa errada, faz alguma coisa ruim, que realmente pode ser danosa para a gente, e a gente se recusa a perdoar, a gente se mantém dentro de nós com o foco aqui, o foco sou eu. Então, o Tiago fez alguma coisa errada, uma coisa ruim, se o foco sou eu só vou pensar, meu Deus, eu não merecia isso. Meu Deus, como é que ele faz isso comigo? Meu Deus, ele me magoou. Meu Deus, ele acabou com a minha vida. Meu Deus, ele me humilhou. Meu Deus, o foco fica só em você. O que vai acontecer? Você vai se ofender. E o sentimento de ofensa é um sentimento muito sorrateiro, que faz com que se destruam suas relações, porque você se sente ofendido, aí você se recusa a perdoá-lo, então você espera um desfile de humilhação daquele cônjuge, enquanto isso, em vez de paz, reina uma guerra absoluta, ou reina uma indiferença no seu casamento, um distanciamento físico que diminui a intimidade, que atrapalha o relacionamento sexual. Não estou falando aqui que é fácil perdoar qualquer coisa, tá, gente? Não é fácil, não tem nada fácil nessa área. Mas estou falando da gente agir mais como Cristo e deixar de se ver como autorreferentes, né? Então, se meu marido fez uma coisa horrível, uma coisa ruim, uma coisa errada, o que eu tenho que ver em primeiro lugar? Como essa pessoa que está ao meu lado, que tem uma alma, que precisa de salvação, está em um momento tão difícil a ponto de ter escolhido fazer uma coisa ruim, de ter escolhido praticar um erro, de ter escolhido pecar dessa forma. E o quanto essa pessoa precisa de ajuda, precisa de amadurecimento, precisa de crescimento para chegar até Deus, precisa de boas amizades, de boas influências para sair desse mau caminho. Essa é uma pessoa que precisa de ajuda. Essa não é uma pessoa para ser abandonada nesse momento ou para ser humilhada nesse momento, né? Então, quantas vezes a gente age como Satanás dentro do nosso casamento? Porque Satanás não é um acusador. Eu quero ler aqui para vocês 1 João 8 e 9. Eu estou até na dúvida se eu marquei. Ixi, marquei não. Peraí que esse livro eu tenho dificuldade de achar. Está na Bíblia. João 8 está na Bíblia. 1 João... Primeiro? 1 João 1, 8 e 9. Olha só. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Cristo não só não se sente ofendido e não se reclui, né? Como Ele está ali pronto, disposto a perdoar. Então, só que Ele quer a nossa confissão. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e ainda nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós procuramos espelhar o caráter de Cristo, nós não recebemos essa ofensa sobre nós. Por mais que o pecado do outro nos atinja, que a gente vá sofrer com aquilo, pode ser que a gente chore, mas a nossa atitude em relação ao outro não é uma atitude de repulsa, de afastamento, de julgamento, de pisar na pessoa, não. É um sentimento de querer cuidar e pensar no bem daquela pessoa. Em última ratio, gente, amar de verdade uma pessoa, qualquer ser humano, é desejar que essa pessoa alcance o céu. Coloca isso na cabeça de vocês, escreve essa frase aí. Amar verdadeiramente qualquer pessoa é desejar que essa pessoa alcance o céu. Se você amar verdadeiramente, você vai parar de olhar para si e você vai pensar no bem-estar da pessoa, em como ajudar aquela pessoa, em como
fazer com que aquela pessoa melhore, fazer com que aquela pessoa busque mais a Deus, fazer com que aquela pessoa se aproxime mais de boas virtudes, abandone os vícios, você vai orar por ela, você vai buscar boas influências para ela, enfim, você vai se sacrificar no cuidado dessa pessoa. E isso passa por perdoar rapidamente, não só oferecer o perdão, mas oferecer de maneira gratuita. Ou você já teve alguma experiência de chegar até Deus com um pecado, com uma mágoa, e pedir perdão, e você não ser perdoado no momento, você e Deus, tipo assim, essa atitude, não, vou ficar aqui um mês sem falar com você, porque você errou feio, né? A atitude de Deus é assim, filho, você pecou contra mim, mas eu quero te limpar, eu quero te guardar, e eu quero o convívio, vem, volta. Eu vou te limpar para a gente poder se abraçar de novo, para a gente poder se confraternizar de novo, estar de novo em união. Então Deus deseja, desde o começo, desde quando se rompeu o vínculo entre Deus, Adão e Eva, lá no jardim, que tinha aquele relacionamento tão bonito, tudo que Deus tem feito de lá para cá, com Noé, com todas as pessoas que vieram no Antigo Testamento até se fechar em Cristo, né? Todos os outros são subtipos de Cristo. Eles imitam o que Deus iria fazer através de Cristo. Tudo que Deus fez, né, na história que está descrito na Bíblia é buscando se reaproximar de nós. Como Deus é santo, Ele não aceita pecado, Ele não convive com o pecado, Ele precisa nos santificar para poder estar em comunhão verdadeira conosco. Então nós temos que buscar a purificação do nosso cônjuge para o mais rápido possível restabelecer essa convivência. E isso é essencial para revelar a Cristo através do nosso casamento. Isso aí, sabe, está fazendo uns compêndios aí. Só para complementar isso que ela está dizendo, Cristo, quando Ele optou por salvar a sua igreja, os seus escolhidos, Ele não fez isso porque Ele estava apaixonado, porque Ele amava os seus, não. Ele escolheu amar. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente dentro do casamento é que, eu casei com a pessoa errada, antes eu amava aquela pessoa, mas aí a pessoa começou a fazer coisas que iam em desacordo com o que eu pensava, e o meu encanto foi perdendo, o amor foi perdendo, que não sei o que, hoje eu não amo mais. Mentira, você nunca amou, na verdade, né? O amor, na verdade, ele é uma escolha. Um sentimento. Não é um sentimento. Se Cristo tivesse nos amado como um sentimento, Ele jamais teria feito o que fez. Então nós, da mesma maneira, temos que ter em mente que o amor, ele é uma escolha. Você casou com uma pessoa, casou. Você teve lá todo o período de namoro, você teve todo o período de noivado, para entender, para conversar, para saber o que gosta, o que não gosta, o que faz, o que não faz, o que pensa e o que não pensa. Depois que vocês casaram, como nós já falamos lá no começo da live, a aliança ela não pode ser quebrada por homem nenhum. Deus é o único que pode intervir nessa aliança. O que Deus uniu não separe o homem. Então, a ideia para que tenhamos um casamento que revele a Cristo, entender que você precisa amar o seu cônjuge, independentemente da situação, independentemente do que tenha feito, independentemente do erro que tenha cometido. Independentemente do seu sentimento, né? Que às vezes você não está apaixonado, morto. Já vimos muitos casos de traições dentro do casamento, e que ambos os lados acabaram saindo feridos e magoados, mas que houve a reconciliação, houve o perdão, e ambos voltaram e se tornaram ainda mais felizes do que já eram, entende? Então, o amor, ele é uma escolha que você tem que fazer diariamente, dia após dia, dia após dia, dia após dia, porque, como é que eu posso dizer, é algo cansativo, é algo que nos traz certas receios, certas angústias, certas aflições. Exatamente. Mas é uma escolha que nós precisamos fazer dia após dia. Tá? E a Bíblia, conforme o primeiro versículo que a gente leu, a forma como Cristo amou a igreja é se sacrificando por ela, assim mesmo, se entregando por ela. Então é mais uma prova de que amor é atos de entrega e atos de sacrifício, e não sentimento, né? É duas confusões que a gente tem que evitar. Primeiro, que amor é sentimento. Amor não é sentimento. Não é o sentimento que sustenta o compromisso.
É o compromisso que sustenta o sentimento. Então, se eu me comprometi a casar com o Tiago e a ver com ele o resto da vida, esse compromisso vai fazer com que eu corra atrás de restabelecer o meu sentimento quando ele estiver fraco, quando ele estiver abalado. Eu que vou correr atrás, né? E a segunda coisa que as pessoas confundem também é uma coisa que tem um versículo na Bíblia que fala que Deus uniu, não separa o homem. E tem muita gente que fala, nossa, mas esse cônjuge meu não presta. Esse cônjuge, eu casei com a pessoa errada, então não foi Deus que uniu. Então pode separar. Casas de livro, né? É sério, gente, eu já vi gente pregando e falando isso. Que é porque Deus não uniu. Meus amores, Deus uniu não significa que desceu uma pomba com 2 nomes, falou esses 2 vão se casar e você falou, ah, obedeceu, não. Quando a Bíblia fala que o que Deus uniu não separe o homem, que está falando que Deus instituiu o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus. Então, se 2 pessoas se casaram, elas entraram nessa instituição criada por Deus. Então, foi Deus que uniu. Obrigadas a manter. Então, como diz o John Piper, você quer saber se você casou com a pessoa certa? Se você está casado com a pessoa certa, vai lá no certidão de casamento e olha o nome da pessoa. Tá lá que você casou com quem? Tiago Valete Soares. É com ele que você está casado? Pois é o certo. Tá bom, gente? Vamos quebrar os padrões mundanos que a gente tem na cabeça, que só nos coloca para ser mais egoístas e autocentrados, focar na Bíblia e seguir todos os ensinamentos de Cristo, para que o nosso casamento seja luz e realmente alcance o objetivo que Deus quis, que o casamento aqui na Terra fosse uma representação do amor de Cristo e do amor entre Cristo e a igreja, sua noiva, tá bom? O nosso casamento vem a revelar isso, né? Vem a revelar isso para todos, vem a ser um farol que ilumina a sociedade que está tão perdida e tão necessitada de amor, de orientação e de padrão, de saber o que é correto, de saber o que é certo, né? Quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer os coraçõezinhos, tá todo mundo mandando aí, gostaram da live, gente? Gostaram? Querem dizer alguma coisa, complementar alguma coisa? Muita gente falou, eu nem acompanhei. Vamos! Parabéns ao casal, palavra abençoada, sempre necessária para o dia a dia do casamento, isso aí. O amor é uma escolha, decidimos todos os dias amar e perdoar, isso aí. Crescer Neuropsicopedagogia, sigam esse Instagram aí, viu gente, muito bom. A Marta, amém, sim, Raquel disse que gostou, todo mundo gostou, gente. É um prazer estar com vocês e nós queremos convidar vocês a refletirem nessa palavra, tá? Nós vamos colocar a live aqui gravada no IGTV, como a gente tem colocado para vocês, repartida, né, de 10 em 10 minutos, que é o máximo que o Instagram permite. E nós queremos que vocês acompanhem a Bíblia, esses versículos, e que nesses dias que faltam, até a sexta-feira da Paixão e o domingo de Páscoa, que vocês aproveitem para refletir sobre o amor de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a ressurreição, sobre o fato de que esse amor e o sacrifício de Cristo que nos traz esperança. Muitas vezes seu cônjuge está sem esperança, sua família está sem esperança, e é o seu ato de misericórdia as pessoas, e que vai ajudá-las a ver também Cristo como uma esperança. Todo ato que desperta a esperança é um ato que revela Cristo. Todo ato que revela sacrifício, amor, perdão, é um ato que revela a Cristo e que vai fazer com que essa pessoa se aproxime da ideia de que Cristo é o Salvador. Se você a ama incondicionalmente, quando alguém falar que Cristo morreu por ele e o ama incondicionalmente, ele vai acreditar mais facilmente, tá bom? Então vamos com as nossas vidas revelar Cristo nesse mundão que está precisando, que está passando por muito medo e muitos desafios. Bom, só para a gente finalizar, só quero falar mais uma coisa. No link na nossa bio tem lá um linkzinho que ele vai te direcionar também para o nosso canal do YouTube. Essa live também vai para lá. Eu vou dividir ela e compartilhar também no IGTV, mas ela também vai para o YouTube. Verdade, gente. Também. Então todas as nossas lives que a gente já gravou também tá lá. Se quiser ver, tá lá também. Se quiser entrar em contato com a gente também, tem lá o nosso contato de celular. Ai, Nicole assistiu a live. Oi, titia! Titia te ama, neném. Beijo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente está organizando mais lives. É isso aí. Tá ruim até de encerrar essa live. Despedir.
tão gostoso. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite, obrigado por todos estarem aí. Até mais. Tchau.